Eu cheguei a ser rainha de bateria, que teve uma briga, né? Eu falei, faz tudo, menos me tirar do carnaval. Naquele dia eu fiquei manifestada e ele me deu mesmo um soco como se estivesse batendo em homem. Eu estava com 4 pontos nos lábios. E eu desfilei com aquilo latejando, mas desfilei com 1 quilo de maquiagem, desfilei a avenida toda. Eu tinha muitos biquínis, eu tinha muitas sandálias que eu comprava quando eu viajava. Eu queimei tudo. Minha vida era muito difícil. Eu morava numa favela, num barraco, um dos piores. Dificuldade com meus irmãos, porque éramos 5 e ainda tinha uma irmã paralítica, né? Onde a opção que eu tinha na época era festinhas, assim, nas escolas, no campo de carnaval. E ali existia uma escola que desfilava no pé do morro. E o meu primeiro desfile foi com 10 anos, aí começou a minha trajetória dentro da escola de samba em Vila Isabel. Eu fui crescendo, focada naquilo ali. É o que ele me trazia felicidade. Desde bem novinha eu tinha insônia. Eu acordava às vezes na situação de assustar e chorava, gritava. Eu já levantei, na época, muitas das vezes de abrir porta e sair para a rua. Minha mãe cozinhava no fogão de lenha. E eu levantei e pulei a janela e eu caí dentro do fogão de lenha, onde eu tive meu corpo todo queimado. Lá dentro do carnaval, eu com 16, 17 anos, intensificou. Então eu me tornei uma passista, fui crescendo, criando corpo. E aí eu fui sendo convidada para as festas, onde veio o concurso e eu cheguei a ser rainha de bateria, que aí de rainha de bateria já vieram show e uma coisa puxa a outra. Eu não ficava nem em casa, entendeu? Às vezes virava à noite em reuniões, né? E depois fotos, muito samba, muita apresentação, televisão. E o meu pensamento no samba era crescer e querer tirar minha mãe da favela, né? Viajar, né? Dar uma vida melhor para a mamãe. E eu comecei a fazer enfermagem, eu gostava. Eu estava perto de me formar e aí me surgiu o convite. Aí a escola sempre fala, né? E aí eu já conhecendo outros empresários, preciso de tantas mulatas para tal dia, em tal lugar, para fazer show. Aí eu pensei, me formar, falta tanto, e eu vou fazer um show, em 2 dias eu estou com tanto no bolso. Aí eu deixei, né, o meu curso, deixei de me formar e me dediquei 100% ao carnaval e os convites de show, porque o dinheiro vinha muito fácil. Continuava morando na favela, num dos piores barracos, né? E muitas das vezes as gravações terminavam tarde e a emissora trazia em casa. Então carros de amigos, às vezes até artistas, me deixava bem distante porque eu não queria mostrar onde eu morava. A gente ganhava muito dinheiro, mas o dinheiro não dava para resolver a minha vida. Eu tinha essa tristeza quando eu voltava para casa, que eu não tinha aquela cama melhor para dormir, eu não tinha uma água na torneira. E muitas das vezes eu chorava muito. E a primeira vez que eu viajei, eu passei mal, eu manifestei com o espírito no primeiro dia, num lindo hotel no Caribe. E eu voltava para o carnaval e bonita, e chegava no meio do povo, e eu esquecia e passava. Por isso, muitas das vezes eu nem voltava para casa, porque não queria que acabasse. E a minha fé era ir para casa de encosto, né? Eu comecei a desenvolver num terreiro, ia consultar para ter um bom desfile, para me guardar, para me proteger. Cheguei a deitar no roncó, você faz banhos, você deita para o santo, você oferece várias coisas. Sempre teve ligação dos espíritos com o carnaval, sempre teve. Aquela avenida, as pessoas, carros com oferendas, no último carro do desfile, e eles comandam tudo mesmo. Sempre foi assim. Na vida sentimental, na verdade, eu nunca fui feliz. Num dos desfiles, eu ia sair com uma roupa muito pelada e o namorado era muito ciumento e ele não queria que eu desfilasse daquela forma.
E aí eu falei, não, como? Estava faltando uma semana para o carnaval. Como assim? Eu tenho uma responsabilidade na escola. E ele não vai, não vai. E teve uma briga, né? Eu falei, faz tudo, menos me tirar do carnaval. E aí eu dei de mão, queria brigar. Naquele dia eu fiquei manifestada. E ele me deu mesmo um soco, como se estivesse batendo em homem. Foi aonde abriu minha boca e eu estava com 4 pontos nos lábios. E eu desfilei com aquilo latejando, mas desfilei com 1 quilo de maquiagem, desfilei a avenida toda. E no outro dia era realmente cinza. Na quarta-feira era dor, era miséria, era como sempre foi. Cadê a casa, cadê a cama? E não tem nada. É uma vida triste, enganosa, fake news. Eu no samba e a minha mãe na igreja com muita sabedoria. Minha mãe, minha filha, você vai ter um ótimo desfile. Minha mãe teve muita sabedoria comigo. Minha mãe não dizia que eu estava cheia disso, cheia daquilo, não. Minha mãe ungia minhas roupas, mas eu achava que era para mim fazer mais show, mas não era. E eu deixei de buscar a proteção dos encostos, porque eu fiquei revoltada com uma situação e passava na igreja, porque a igreja abria muito cedo. E eu sempre passava, ficava meio assim, olhando, querendo entrar, mas sem jeito, mas já tinha um obreiro lá dentro que me conhecia e ele me chamava e eu queria assim, eu queria uma unção. Minha mãe pedia que, minha filha, quando passar lá, vai lá para abençoar seu show. E eles me ungiam meus pés. E aí eu já era cuidada ali pelos obreiros, quando eu passava. Nesse último carnaval, eu estava me sentindo estranha. Da apoteose, do meio, né, para o final, eu comecei a sentir um mal-estar. Eu apaguei, né? Foi onde eu acordei e estava no hospital. Eu creio que ali foi o carnaval dele. Foi escolhido por Deus para mim parar, porque eu não tinha, porque se dependesse de mim eu não ia parar. E aí eu fui pedir a proteção na igreja depois do carnaval. E aí eu não me sentia digna. Então no dia que eu fui, eu sentada coada lá no canto, foi a primeira vez que eu abaixei a minha cabeça, eu senti vergonha de mim, entendeu? Eu senti vergonha, eu senti nojo, veio a lembrança, os abortos que eu fiz por conta do carnaval, e a palavra veio que Jesus me faria uma outra pessoa, que ele perdoaria se eu não olhasse mais para trás. Eu senti um alívio, sabe, como eu nunca tinha sentido. Eu nunca me senti amada assim, porque lá no samba é muita exigência, muita coisa, não tem esse amor. Aí eu me libertei, né, e começou a vir desejos que eu nunca tinha tido. E o primeiro desejo que eu tive, de tantos abortos que eu fiz, eu queria ter família. Me veio esse desejo de ter filhos. E aí logo no mês eu batizei nas águas. E aí depois disso tudo eu comecei a ficar firme, eu fui tomando atitude, né, em cima de atitude em relação a Deus, a ser serva de Deus. E teve um dia que juntou uma fila em casa, as meninas da escola querendo comprar minhas coisas, porque eu tinha muita coisa. Eu tinha muitos biquínis, eu tinha muitos ombros, eu queimei tudo, sandálias que eu comprava quando eu viajava. Eu queimei tudo. Isso não vai valer para mim, nem vai valer para mais ninguém. E aí foi uma batalha do lado de fora do povo de samba, numa cobrança de pessoa me encostar assim na parede. O que você está fazendo com a sua vida? Você é a rainha de bateria. Você tem uma responsabilidade. Eu falei, a minha responsabilidade hoje é com Deus. Só quero esperar o carnaval. Eu quero ver se essa é a sua decisão. Eu falei assim, então veremos. Comecei a busca principal, né? Que era a busca do Espírito Santo, que eu não ia suportar tanta afronta lá fora. Foi numa reunião à noite da unção. À noite da unção, e chovia demais. E eu fiquei num lugar onde começou a oração, o Bispo Macedo, lá no meio, com aquela capa amarela, eu não esqueço. E eu ali na arquibancada com o povo, e eu lembro que eu fechei os olhos e começou a busca. Eu tive uma felicidade tão grande
Eu perdi o medo de tudo. Foi uma liberdade interior, foi uma coisa mesmo interior. Eu comecei a sorrir de novo. Saí daquela reunião do Maracanã, fui muito feliz. E comecei a falar de Jesus, né? E em todos os lugares que eu ia, eu falava. Depois do Espírito Santo eu tive uma alegria de verdade. Antes do Espírito Santo eu tinha ansiedade. Depois não, depois naturalmente eu construí família, né? A minha vida mudou, eu casei, eu saí da favela, tive meus filhos com uma idade que jamais o que eu fiz no passado. Eu tive um filho com 30 e poucos anos, meu segundo filho foi quase 40, e parto normal. Meus filhos são abençoados, são obreiros da casa do Senhor. Jesus me livrou do sonambulismo, né? E hoje, com 68 anos, eu estou firme com Jesus e a minha salvação é inegociável. Eu não quero nem olhar para trás. Hoje eu tenho paz com Deus.